Bom, boa tarde. Eu sou Gil Félix, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, coordeno o grupo de pesquisa sobre trabalho e também o projeto de extensão que compõe esse grupo, que se denomina Acervo 2013. E hoje a gente está aqui dando um pontapé inicial, né, para a convocação do que será o quarto seminário Trabalho e Trabalhadores na América Latina e Caribe, que a gente organiza a partir do nosso grupo, né, e com apoios de pesquisadores, militantes, ativistas de maneira geral, né, de outras partes do Brasil, da América Latina, de África, né, também. E é um grande prazer a gente, então, convocar esse novo congresso e, ao mesmo tempo, dar início a uma série, digamos, de entrevistas e atividades preparatórias, né, no contexto que a gente vive, nas condições em que é possível fazer isso, né, para o nosso congresso. Então, hoje, sem mais delongas, né, as informações sobre os nossos projetos, né, e sobre o próprio seminário, vocês podem encontrar na nossa página eletrônica. Então, hoje eu já passo aqui. Hoje a gente tem como convidado uma grande honra contar com a presença de Igor Mendes, né, escritor, ativista, militante fundamental, para nos dar um relato aqui, em especial sobre 2013, autor, dentre outros, né, livros super importantes, né, também de A Pequena Prisão, né? Então, é uma grande honra de estar aqui com o Igor, um camarada aqui de longa data também, que nos dá a honra de estar aqui, um grande amigo. Então, eu estou hoje particularmente muito feliz de estar aqui com a presença e a gente poder contar com ele. Agradeço também, desde já, né, o apoio e a presença dos bolsistas e ex-bolsistas do nosso projeto de extensão Acervo 2013, que estão aqui com a gente também, né, o Vitor Prat e a Thaís Reis, né, que estão nos acompanhando aqui na entrada também, vão participar aí desse nosso bate-papo. Bom, antes de tudo, eu queria, então, retomar, né, saudar a resistência, né, a luta, né, e também a contribuição literária, né, Igor, que você, acho que, digamos assim, tem trazido para nós nas últimas já mais de décadas, né? Já vai fazer aí, a gente está se caminhando já para 10 anos de 2013, esse projeto nosso começou exatamente quando fizeram 5 anos de 2013, a gente iniciou o projeto. A gente está numa fase de preparação do material para publicação, e a nossa intenção é fazer um acervo público, né, disponível a partir da universidade pública, da UNILA em especial, né, para que todos tenham acesso às imagens, né, em especial os recursos, né, às gravações audiovisuais que foram feitas pela massa que participou dessas que foram as manifestações, né, em 2013, ao que a gente tem notícias maiores da história do Brasil recente, sem sombra de dúvida, e talvez as maiores da própria história do Brasil. Enfim, e na dimensão que o Brasil tem em América Latina, também, obviamente, uma das maiores do continente e do mundo. Enfim, então, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso e para ouvir, né, a sua experiência. Desde já o saúdo, a resistência, né, e as contribuições, claro, também literárias, né, com, enfim, formidáveis livros que você, digamos assim, tem nos brindado, né, a partir aí de uma maneira muito generosa, né, para a gente aí que acompanha não só o seu trabalho, mas, claro, né, também, enfim, a sua militância, a sua entrega aí ao serviço do povo e das lutas do povo. Enfim, então, uma grande honra estar aqui. Muito obrigado. Passo a palavra rapidinho aqui também para o Vitor, também fazer esta saudação, e, na sequência, a gente quer te ouvir, tá certo? No que você puder trazer para a gente, da sua experiência e depoimento. Tá certo, Vitor? Muito obrigado. Bom, saudações, né, a todos que irão assistir, né, essa entrevista. Eu acho que é de uma grande valia, né, para todos, né, da nossa nação, mas principalmente para a juventude, né, tá entrevistando
o companheiro, né, ativista, escritor, Igor Mendes, porque estando nesse olho do furacão, né, e dividindo ombro a ombro com diversos filhos do povo, né, o que foram essas lutas lado a lado, né, o que foram essas lutas de 2013, a gente vê nas imagens do acervo, né, toda essa luta que as massas entravaram. E o Igor, né, como é bastante sabido, sofreu, né, de alguma consequência, não sei se poderia se chamar dessa forma, né, mas os ataques do Estado, né, com relação a essa juventude. Então, é de muita satisfação, né, como membro do projeto, né, de ter visto essas imagens, né, a juventude que participou das manifestações de 2013, tudo, e está condensada a experiência do Will. Então, isso vai ser de muita valia, né, para todos, né, e principalmente para a juventude, né, desse país, assim, que é o 2013 está em disputa, né, de fato, é isso que acho que está em jogo, né, o 2013 está em disputa, a gente vê que vários setores da sociedade, tanto da extrema-direita, né, quanto do oportunismo, estão disputando, né, o significado de 2013, mas só aqueles que estiveram presentes, né, sabem, de fato, realmente, né, o que significou. Né? Eu acho que o Igor pode trazer isso para a gente. É isso. Igor, passo a palavra para você, então, e desde já agradeço muito. Grande honra estar aqui contigo. Bom, Gil, Vitor, Thaís, quem tiver aí, queria agradecer o convite e dizer que a honra é minha. É a maior satisfação. Gil e eu nos conhecemos há tantos anos, né? E ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, avançando na luta, mantendo essa coerência, que não é uma filosofia de vida, é uma necessidade. Nós militamos porque é necessário militar e encontrar os companheiros ao longo, né, os que mantêm a coerência ao longo dessa trajetória que já é longa. Para mim é uma felicidade imensa, tremenda, e falar também de 2013 é necessário, porque nós que militamos do lado da luta classista, combativa, independente, encontramos em 2013 uma espécie de confirmação das nossas convicções. E quando o terreno da luta popular no Brasil parecia, para quem visse a olhos nus, parecia desolado. Parecia que tudo era social-liberalismo e conciliação de classe. Então, 2013, para nós, foi a confirmação da nossa atuação ao longo da vida. Com certeza, o Gil, diante daquele movimento, pensou o mesmo, e outros tantos. Né? Porque se é verdade que junho foi um movimento multitudinário, foi pelo menos na semana de 13 a 20, nessa semana foi um movimento multitudinário, com milhões de pessoas, mas ele também só é explicável pela atuação persistente de algumas centenas de revolucionários e revolucionárias que já atuavam nesse sentido há muito tempo. E eles atuaram ali em 2013 também. Então, ver a importância dessas manifestações e a verdade é que junho foi um grande anúncio de algo que está ainda por vir no Brasil. Defender essas manifestações é um compromisso da nossa geração, Gil. É um compromisso. Nós não poderíamos permitir que junho de 2013 fosse interpretado, eu não digo nem por aqueles que dele não participaram, que ele fosse interpretado pelos seus algozes. Entendi? Há uma coisa muito interessante, agora causa uma certa surpresa. Para mim é inexplicável em algumas pessoas essa possível chapa Lula e Alckmin. É importante lembrar que em 2013 Lula e Alckmin estavam já do mesmo lado, entende? A Dilma era
o governo federal. O Sérgio Cabral, um aliado de primeira ordem do PT, governava o Rio de Janeiro. O PMDB do Rio era o PMDB tido como o mais lulista do Brasil inteiro, junto com o Renan Calheiros, está na imprensa. O Sérgio Cabral, então, aliado governando o Rio, e o Alckmin era o governador de São Paulo. O governador de São Paulo que, na verdade, mandou a PM de São Paulo baixar o pau nos manifestantes, até que culminou naquela cena da jornalista da Folha com um tiro de bala de borracha no olho. E aí, claro, se fosse um jovem negro de Paraisópolis, não seria a mesma comoção, mas não vou nem entrar nesse mérito. Aquela imagem dela com um tiro de bala de borracha no olho, na verdade, na Paulista, né, no dia 13, foi realmente a chispa que incendiou a pradaria, como dizia o Mao, né? Então, falar sobre 2013 tem uma grande atualidade, e é realmente um compromisso do qual nós não podemos abrir mão. Joia, eu que mais uma vez agradeço e, enfim, é uma satisfação aí muito grande, né? Você, enfim, falou e eu retomo, nós nos conhecemos já há tanto tempo e, enfim, não me surpreende, claro, que você tenha acompanhado, né? Óbvio, né? Partir junto ao povo, junto à massa, mas acompanhado também, né? Digamos assim, a partir de dentro, né? Tenha sido dessas centenas, né, de abnegados revolucionários, digamos assim, que se mantiveram, né, no fronte e da militância durante todo esse período, e que se pensava que era um período que, digamos assim, que não teriam mobilizações, né, digamos, como que aconteceram. Para, digamos assim, nós, eu acredito que isso não tenha sido uma grande surpresa, né, para quem vivia, digamos assim, acompanhando mais, né, próximo à classe trabalhadora. Obviamente, né, as manifestações, as reivindicações e tudo não foram grande surpresa para nós, mas talvez para outros tenha sido um pouco. Eu queria que você, se pudesse, dar um pouco um relato seu, né, de como que, digamos, foi a sua participação junto a 2013, como que também depois a repressão do Estado brasileiro, né, naquele momento dirigida aí pelo petismo junto, né, ao PMDB do Rio e tudo mais, na sequência dos grandes eventos, vai te eleger como um dos, digamos, dos militantes que deveriam ser condenados, né, e levados à prisão, e que você ainda hoje segue perseguições e processos por conta disso. Se possível, você pudesse dar para a gente um relato, um depoimento, né, da sua participação, como é que foram as manifestações de 2013, a gente agradece muito. Bom, Gil, a minha participação em 2013 foi, digamos assim, bastante natural, né? Porque, como já militando à época com meus companheiros do Movimento Estudantil Popular Revolucionário, o MPR, e foi realmente mais ou menos, no meu caso, 2013, foi mais ou menos como estar no lugar certo na hora certa, né? Porque na flor da idade da militância, aquela coisa toda, mais jovem, né, eu digo, com as turmas, todos aqueles debates que a gente conhece bem, e no meio daquilo, eclode 2013. Então, eu lembro a boa surpresa de que o seguinte: de repente nós que éramos os radicais, até uma pessoa, eu esqueci quem me falou isso, eu tinha na época, nós que éramos os radicais, os que remavam contra a corrente, um belo dia a gente chegou para estudar ou trabalhar e nós tínhamos virado especialistas, né? Todo mundo queria perguntar como é que a gente lida com uma manifestação, como é que faz, tudo isso. Então, uma coisa muito marcante assim, para mim, quando
na primeira grande manifestação, porque eu já participava, na verdade, essa luta contra o aumento das passagens, ela já de alguns anos para cá, primeiro ela tem, né, ensejado revoltas assim, periódicas importantes. E você pega 2003, teve a revolta do Buzu em Salvador, você pega 2004 em Florianópolis, isso tem ensejado levantamentos assim, sempre com uma característica de ser uma luta assim, mais combativa, porque a verdade é que o setor da esquerda oficialista, legalista, ele está mais preocupado com a burocracia sindical, com esse tipo de coisa. Essa luta, mesmo por moradia, agora menos, mas sempre foi a moradia, contra o aumento, sempre foram assim mobilizações com o setor de desempregados, dos marginalizados urbanos e mais a juventude, sempre foram assim locais de reunião de movimentos mais à esquerda, mais independentes. Então, nós participávamos desde sempre, desde quando nós nos juntávamos mais do que 20 pessoas. E eu lembro que quando a coisa pegou, e foi menos, isso eu acho bastante importante frisar, foi menos o aumento e foi mais a repressão, aquela repressão policial brutal, chocante, aquilo realmente ao lado da Copa, né, que soou como um ultraje à realização dos gastos bilionários da Copa, com serviços públicos lamentáveis que nós conhecemos, e no caso aqui do Rio, que acabou se tornando o epicentro das manifestações. Elas começam em São Paulo e seu epicentro inegável e indiscutivelmente se deslocam para o Rio depois. O custo de vida, por exemplo, assim, impactado de uma forma absurda, falando do cotidiano das pessoas, pela realização dos mega-eventos. Então, isso cresceu, explodiu, e eu lembro que a sensação de entrar no dia 13, que foi a primeira grande manifestação, foi realmente uma sensação de alma lavada, sabe? De que realmente, assim, bom, tudo aquilo que nós falávamos aconteceu. E pela primeira vez, eu acho que nós que não vivemos a luta contra o regime militar, pelo menos na sua fase, ainda que na sua fase final, de levante operário, 79, 80, 78, aquela coisa toda, para nós que não vivemos isso, nós que somos a geração do Brasil, digamos assim, redemocratizado, esse foi também o primeiro contato nosso assim, com mobilizações de massa gigantescas, né? Então, eu lembro de olhar na escola, sempre interessado por política, naquelas aulas de história, as fotos do livro didático da manifestação dos 100 mil, eu lembro de pensar, moleque, assim, pensar, caramba, como será estar numa manifestação dos 100 mil? E nós vivemos, de 2013, várias manifestações do 100 mil, várias manifestações do 100 mil. Então, foi, ao mesmo tempo, participar disso algo completamente natural, uma consequência de uma militância anterior, mas nem por isso foi menos chocante no bom sentido. Em 2013, acho que foi uma descarga elétrica, e foi algo tão forte, tão intenso, que ela reverbera ainda hoje, né? Ok. Eu vou dar acho que como a gente parou aqui, eu vou interromper. Certo, Igor. Então, a gente estava falando aqui sobre a sua experiência, né, junto a 2013. Você citava o quanto que foi, digamos assim, natural, na verdade, né, acompanhar o próprio destino de classe, estar junto, né, ao povo e à militância que você, digamos, já mantinha junto
a essas centenas, né, de revolucionários que você também já citava, enquanto que, então, 2013 veio a ser um desdobramento, né, dessa participação, e, obviamente, a sua participação foi fundamental também. Você teria como também passar para a gente, né, você falou que uma questão fundamental teria sido a repressão brutal do Estado, né, e aí, óbvio, também, em seguida, a solidariedade de classe, que aí, se você me permite, eu vou acrescentar, talvez não tenham sido manifestações de 100 mil, mas foram milhões, né? De fato, Sim, sim. em todas as cidades que a gente tem notícia, houve manifestação, desde as cidades médias, cidades pequenas, né? As próprias imagens do Rio de Janeiro, ali, enfim, possivelmente era coisa de milhão, né? Então, assim, foi uma solidariedade de classe, será que a gente pode pensar assim em relação a essa repressão? E eu queria que você também pudesse dar o relato para a gente a respeito da própria experiência frente à repressão do Estado, né? Enfim, como que o Estado, naquele momento, né, governado por aqueles atores, como que, digamos assim, foi em frente às manifestações, né, a série de manifestações que foram criadas, e particularmente depois, inclusive, contra a sua pessoa e de outros 23, né, digamos assim, perseguidos políticos a partir do Rio de Janeiro. Foram milhões. Você tá coberto de razão, coberto de razão. É, e, e é curioso, né? Porque há uma construção de um discurso que quer dizer que as manifestações, por exemplo, pró-impeachment da Dilma em 2015 foram grandes, foram maiores, ou as maiores daquela década. Bom, isso não existe, é uma imagem, né? Isso a, o registro é suficiente para derrubar essa tese. E também é muito interessante o seguinte: é só você comparar o padrão de resposta das manifestações a 2013 e o padrão de resposta a essas mesmas manifestações em 2015. Foi um padrão de resposta totalmente diferente. O primeiro calcado na repressão brutal, né? A famosa aquela tríade que não é a tríade hegeliana, mas é a tríade acho que é do funk carioca, que é o tiro, porrada e bomba. O padrão de resposta foi esse aí em 2013. E depois, claro, isso foi afunilando para algumas supostas lideranças, com um fito claro e inequívoco de escolher bodes expiatórios para aplicar uma política assim, de intimidação. Lembrar, por exemplo, o primeiro condenado pelas manifestações de 2013 foi Rafael Braga, né? Esse foi o primeiro condenado pelas manifestações. E o Rafael Braga foi preso no dia 17 de junho, salvo engano. Talvez tenha sido dia 20, mas acho que foi dia 17. Acusado, pegaram ele com uma água sanitária e ele foi acusado de de jogar uma bomba na polícia. E por isso, Rafael Braga foi preso, condenado, e ficou 3 anos em cana, né? Logo, durante 2013, nunca será demasiado lembrado. Durante 2013, houve a chacina da Maré. Entende? Houve manifestações na Maré no dia, eu acho que foi no dia 23, estou puxando pela memória, mas é por aí, né? Na verdade, manifestação na Avenida Brasil, a polícia interveio, as pessoas entraram para a favela, porque eram de lá, eram moradoras ali, e a polícia as perseguiu. E aí, claro, na favela, o padrão é outro.
né? Na favela, o que aconteceu foi tiro, né? Tiro mataram aí aquelas pessoas. Então, esse foi o padrão. Você compara com 2015, por exemplo, em 2015, as, né, as pessoas iam para a manifestação com a catraca do metrô liberada, ou seja, era, inclusive porque era outro padrão. Se você pega o perfil dos manifestantes de 2013, não tem dúvida de afirmar. Era o grosso ali daquelas pessoas. É só pegar as imagens, por exemplo, da tomada da lei de dia 17 de junho. O grosso das pessoas pretos e pobres. Aquela linha de frente eram pretos e pobres, jovens marginalizados, trabalhador de telemarketing, desempregado, que hoje seriam esses jovens que estão pedalando, entende? Estão pedalando em aplicativo. Hoje seriam eles. Então, esse foi um padrão totalmente diferente. E a coisa da solidariedade de classe, é interessante notar o seguinte: também em 2013 foi também demonstrou a solidariedade de classe das classes dominantes, porque na época, hoje se construiu a posteriori uma visão, eu insisto, ela não resiste minimamente aos fatos. Entendeu? Não resiste minimamente aos fatos. Se criou uma versão a posteriori de que 2013 teria sido um movimento da direita, esse tipo de coisa. Bom, nos dias em que as manifestações aconteceram, né, assim, alguns loucos chegam até a dizer que foi uma conspiração da CIA para derrubar o PT, essa coisa toda. Nos dias das manifestações, se você lê o Estado de São Paulo, se você lê a Folha de São Paulo, se você lê o Globo, eles que são porta-vozes inequívocos das classes dominantes brasileiras, e, aliás, eram mais ou menos, eram mais oposição do que o governo na época do PT, não tinham dúvida em descer o cacete nas manifestações, como manifestação de baderneiro, balbúrdia, de vândalos, de radicais. No dia 13 de junho, que foi o dia que teve o pega para capar na Avenida Paulista, a Folha de São Paulo tinha lançado um editorial duríssimo, todo assim, retomar a Paulista. Ou seja, as forças da ordem têm que acabar com esses criminosos que vandalizam patrimônio público, etc. Eu estava até procurando agora, mas não achei, mas tem esse editorial. E a tônica do Globo aqui no Rio era idêntica, entende? Então, o Arnaldo Jabor tem aquela fala que já passou para a história no Jornal da Globo. E ele não falou só, esses vândalos não valem nem 20 centavos. Ele falou lá pela ele fala, eles querem requentar um socialismo nos anos 50. Então, quando os episódios aconteciam, enquanto eles aconteciam, mesmo os ideólogos da reação, esses aí essas pessoas são insuspeitas de esquerdismo, né? Elas são expressões inequívocas da direita, mais tradicional, mais oligárquica. Bom, nos dias de 2013, eu não tinha nenhuma dúvida que 2013 era um movimento à esquerda. Por que eu digo à esquerda e de esquerda? Não é porque aquelas pessoas que marchavam nas ruas, entende? Elas tinham um programinha embaixo do braço. Porque só o PSTU acha isso, né? Que as pessoas, só é legítimo que numa manifestação de massa, as pessoas têm que ir com um programa completo embaixo do braço, senão elas são
senão aquilo é legítimo. Bom, pode ter certeza que na Revolução Russa, entende? Os milhões que participaram ali, a imensa maioria não tinha o programa bolchevique embaixo do braço. Eles foram acompanhar uma orientação que lhes pareceu justa. E, claro, ali havia uma intervenção consciente e tudo mais. Então, o movimento de massa, claro, ele é um amálgama de várias insatisfações, não só políticas, pessoais também, porque, de algum modo, essas manifestações, isso no mundo todo, elas também são um ponto de reunião de opressões várias, entende? Pessoas que assim, quebradiças pelas desilusões da vida, e aquelas desilusões, o desemprego, a marginalização, não ter voz, esse tipo de coisa, a elas parecia até então uma coisa individual, e elas descobrem que não, que aquilo é social. E as manifestações passam a ser um ponto de reunião também. Então, também são manifestações, também são dramas pessoais, também, que são expressões de uma época, né? Então, aquelas pessoas não foram lá porque elas tinham um programa de esquerda, não, mas eram as reivindicações populares, contra o aumento da passagem, em defesa do serviço público, contra os gastos indecentes para realizar a Copa do Mundo, quando as pessoas morrem à míngua na fila dos hospitais, contra a ditadura das UPPs, o PP que matou Amarildo logo depois, em julho, né, durante a vinda do Papa. Então, 2013 foi também uma certa risca no chão, e é muito interessante isso. Vários setores juntou, de um lado, esses setores populares insatisfeitos, e juntou, de outro lado, tudo o que há de conservador na sociedade brasileira, inclusive a falsa esquerda, né? Por exemplo, as remoções, que foi um outro vetor importante para pensar 2013, as remoções por conta das obras da Copa do Mundo, você pega aqui a Aldeia Maracanã, você pega a luta nas comunidades como a Vila Autódromo, estou falando de coisas as mais amplamente conhecidas, há dezenas de outras mobilizações nesse sentido. Quem era o secretário municipal de habitação da Prefeitura do Rio, à época governada pelo Eduardo Paes? Quem era o seu secretário municipal de habitação no período mais duro das remoções? Um sujeito chamado Jorge Bittar, que é um quadro histórico do PT aqui no Rio. Então, o 2013 juntou do lado de cá e do lado de lá. Meu. A verdade foi essa. Foi um grande divisor de águas, né? Então, eu insisto, essa chapa Lula-Alckmin, ela já existia em 2013. O governo federal e o governo de São Paulo, ambos mandando descer o pau nas manifestações populares, junto com o Globo, com a Band, junto com todos eles. Então, realmente, 2013 trouxe à tona o problema da própria dita democracia brasileira. É um pouco assim, a nossa geração, por que a nossa geração? Porque quem estava com 20, 30, era o grosso dos manifestantes, né? Isso é algo facilmente constatável. Então, o grosso dos manifestantes ali era a geração nascida no período dito de redemocratização. 2013 foi quando essa democracia assim, foi posta à prova. Mas, assim, tá bom, então nos dizem que nós vivemos numa democracia, tudo bem. Então, testou isso. Então, tá, vamos sacudir isso aqui. E a verdade é que se revelou aquilo que já era uma verdade nas favelas, no campo, nas periferias, mas isso se revelou assim, em praça pública, que essa democracia é uma democracia mutilada, até onde interessa. E coisa muito interessante é o seguinte, a própria lei de delações premiadas, que ela entra dentro da lei 12, acho que é 12.150 de 2013, que é a nova lei
de organizações criminosas, essa nova lei de organizações criminosas, que incluiu esse expediente estapafúrdio da delação premiada, ainda mais nos termos em que são colocados, e que depois foi usada em larga medida na Lava Jato, né? A Lava Jato se baseou toda, né, nessa lei de organizações criminosas e na delação premiada por ela, né, que veio no seu esteio. Essa lei foi aprovada em regime de urgência em agosto de 2013, porque ela nasce como uma lei antiprotesto, né? E eu me lembro, inclusive, que no dia 15 de outubro de 2013, depois, portanto, mas ainda no contexto das jornadas, claro, numa manifestação na Praça Cinelândia, nas escadarias da Praça Cinelândia, no dia do professor, e à época ocorria aquele movimento Ocupa a Câmara, eu lembro que a polícia cercou a escadaria e levou quem estava cana. Levou. E aí, até então, o padrão, salvo as exceções, como, por exemplo, eu já disse do Rafael Braga, por motivos óbvios, negro, em condição de rua e tal, mas até então o que valia ali mais ou menos era o seguinte: vai para a delegacia e sai. Só que essa foi a primeira detenção em massa com essa lei de organizações criminosas, a nova lei de organizações criminosas já em vigor. O que aconteceu? As pessoas, porque ela aumentou a pena, ela facilitou para que a polícia fizesse classificação de qualquer grupo de pessoas como associação criminosa. Então, as 200 pessoas chegaram na delegacia e não saíram. Elas foram para Bangu. Elas foram para Bangu, foi um presídio. E aí o padrão mudou. Aí o padrão passou a ser Bangu, estamos falando de presídio de segurança máxima, estamos falando disso. O padrão passou a ser Bangu, no esteio da nova lei de organizações criminosas. É aquela história, passado alguns anos, entende? Aqueles que se acreditavam tão eternos no governo como diamantes foram de roldão e o feitiço acabou virando contra o feiticeiro. Ok. Eu agora queria também que você falasse um pouquinho para a gente sobre o legado, né? Enfim, você já deu algumas questões importantes e a gente tem reforçado um pouco nas atividades que a gente faz a partir do acervo para demonstrar que, na verdade, né, o que parece estar em jogo, embora o discurso público, né, de alguns militantes e etc., alguns de uma maneira não muito refletida, outros, digamos assim, de uma forma muito mais capciosa, né, tem, digamos assim, retirado o debate daquilo que talvez seria central a respeito do legado de 2013 e levado para outro tom, né? Como, por exemplo, quando acusa que seriam manifestações de direita, ou outros falavam sobre, digamos assim, a composição dessas manifestações, coisa que a gente sabe, né? Qualquer pessoa que se debruce um pouco ou que participou sabe que, na verdade, que isso não é verdade, né? Enfim, que são absolutamente questões falsas. Mas o que a gente tem demonstrado é o que seria, na verdade, então, o que está em jogo, né? Enfim, e aqui me parece que uma questão fundamental, acho que você já abordou, que seria a própria divisão, né, que foi colocada na suposta unidade da esquerda, quando, na verdade, o que aconteceu foi que uma parcela dela foi socorrer, né, obviamente, a burguesia, a classe dominante, que, digamos, pediu repressão brutal, né, e ela se colocou a esse serviço, né, e se separou, na verdade, da própria classe, né, e, digamos assim, pagou um preço. E foi um descolamento, digamos assim, em relação à classe, a própria descrença, né, que, digamos, está colocada para a massa, de maneira geral, nas lideranças, nas organizações que vinham no chamado pós-ditadura. Ditadura, entre aspas, né, porque a gente sabe que para a grande massa, né, para os pobres, né, para a favela, etc., não acabou. Né? As táticas, digamos assim, utilizadas pela repressão não modificaram, tortura, assassinato, etc., né? Mas foi modificada em relação a uma parte da esquerda que alterou a sua estratégia de luta, né? Saindo, digamos, de uma posição revolucionária, né, destruição da institucionalidade burguesa, para uma, digamos assim, de tentativa de gerenciamento, né? E que, nesse momento,
também foi colocada. Enfim, o que você acha, na verdade, então, que é a grande discussão, né, a discussão de fundo que talvez esteja colocada no debate a respeito do legado de 2013, a gente já indo aí para 10 anos, né, e até hoje uma discussão fundamental, né? Você acha que seria, na verdade, essa distinção entre aqueles que são os reformistas, aqueles que têm uma estratégia ligada à institucionalidade do Estado, que querem gerenciar o Estado para, obviamente, sujar as mãos e matar, né, e reprimir a população nas suas reivindicações, e contra, digamos assim, uma esquerda revolucionária que parece que se apresentou, né, novamente ou não sei qual é a sua avaliação, aí nas manifestações de 2013. Seria essa a questão fundamental? Qual é a sua avaliação? Porque a gente sabe que essa acusação de que serão manifestações de direita ou outras coisas são pula-balela, não se sustentam, né? Então, na verdade, isso aí só mascara um discurso que é talvez o principal. Qual é a sua avaliação, né? Você que acompanha, né, e acompanhou tão de perto todo esse debate, participou de tantos debates também a respeito desse legado. Gil, eu acho que o grande legado de 2013, isso, a sua própria pergunta já tem a resposta já está implicada nela, e eu concordo, marca, sem dúvida, não o ressurgimento, porque sempre houve, né, eu acho que é a verdadeira esquerda, aquela que se pauta na transformação revolucionária da ordem. Eu não vejo como possa haver outro sentido para a esquerda, mas, então, não é exatamente o ressurgimento que ela sempre atuava antes, atua depois, mas, sem dúvida, marca o seu fortalecimento. Isso não é sem zigue-zague, sem contradições, mas eu acho que a coisa é até mais ampla. Eu penso que eu acho que, assim, em 2013, a própria edição sobre legado, imediatamente a gente pode pensar assim: o grande legado de 2013 é uma radicalização da política brasileira. Ou seja, a entrada em cena das massas, estamos falando sabe, por exemplo, a gente viveu nos anos 2000 uma intensa despolitização da sociedade. Então, eu lembro que eu estive no Chile em 2011, naquelas manifestações de ocupação e tudo mais, e eu ficava assombrado. Eu via os muros de Santiago, só via pichação política. E aí, no ônibus, você estava no ônibus, entrava um cara tocando violão falando de política. Na banca de jornal, o cara falava de política. Isso estava ausente no Brasil. Também o auge, esse ciclo, né, de consumismo e que veio nos anos 2000, que era um gigante de pés de barro, estava ancorado na mera extensão do crédito. A gente está vendo onde isso deu, uma financiarização brutal da economia, endividamento das famílias, enfim, aí é outra discussão, mas no esteio desse suposto crescimento econômico, vem também uma intensa despolitização da sociedade brasileira. 2013 marcou o seguinte: a partir de 2013, todo mundo passou, a política virou o assunto na ordem do dia. Todo mundo passou a se posicionar. Então, a entrada em cena das massas, entende? Porque aglomerações, como a gente viu em 2013, a gente só via no carnaval ou na final de algum campeonato de futebol. A entrada em cena das massas, no sentido mais amplo do termo, de quantidade mesmo, entrada em cena dessas massas enormes na vida política do país, o fato de que a política voltou a ser o assunto na banca de jornal, etc., e tudo mais, no trem, isso marca uma radicalização da política brasileira desde então. Então, como legado, eu acho que uma radicalização. Embora eu acho que ainda é até precoce para consolidar esse diagnóstico, porque 2013 não acabou. 2013 é uma página absolutamente em aberto, por uma razão simples. Eu penso que 2013 é o fim da Nova República. A Nova República acaba em 2013. Que a Nova República é essa ideia de um grande pacto social que faria o Brasil navegar tranquilamente
no rumo desse chamado desenvolvimento econômico. Você que é um estudioso muito fino de economia política, relação de trabalho, pode falar muito melhor do que eu sobre a velha ilusão do desenvolvimento. Ela voltou à tona esse discurso neodesenvolvimentista de conciliação de classes, né? Ele reinava absoluto, na verdade, né? E na base disso, a invisibilização dos marginalizados. Aqueles que não se integravam, deles nem se falava. Né? Deles nem se falava. Então, só que eles vêm à tona aí. Então, toda a ilusão de que era possível resolver as grandes mazelas estruturais do Brasil sem um choque violento, mas por uma via assim, social democrática. Eu vou falar em social-democracia num país que, no último país da América, abolir a escravidão. Você vai falar numa via social-democrática, o que o PSDB, PT, todos eles, num país que tem a maior concentração, uma das maiores concentrações de terra do mundo, isso não é sério, entende? Isso simplesmente não é sério. Então, isso se revelou uma farsa. O Brasil nós temos uma população carcerária crescente de 800 mil pessoas. Nós estamos atrás dos Estados Unidos, Rússia e China, mas nós somos a que mais cresce. Né? Então, a população carcerária, 50 a 60 mil homicídios anuais. A gente está vendo agora o caso do congolês assassinado no quiosque e os caras seguiram vendendo cerveja. A chacina do Jacarezinho, não vai acontecer nada. Os caras mataram 28 pessoas e estão na rua. Entende? Então, o Bolsonaro, a extrema-direita percebeu isso. Ela percebeu que o jogo tinha se radicalizado. Né? E conseguiu, inclusive, atrair. Quem deu a eleição ao Bolsonaro não foi os 20% de fanáticos que lhe seguem. Foi a maioria eleitoral para ganhar, foi uma maioria de gente desiludida contra, entre aspas, tudo que está aí. E a esquerda eleitoral fazendo discurso da ordem, a defensora mais realista que o rei. Então, e esse processo de radicalização, inaugurado em 2013, ele veio para ficar. Né? A gente agora a gente está discutindo no Brasil, entende? Manifestações explícitas, que não é de agora, manifestações explícitas de simpatia ao nazismo. Entende? Isso é uma coisa. Isso seria impensável. Então, isso veio para ficar. Então, acho assim, a nova república, a ilusão de resolver as mazelas brasileiras por essa via conciliatória, ela acabou e ainda não veio algo novo que a substituiu. Eu acho que nós estamos nesse trânsito aí. Eu acho que essa resposta, cravar exatamente em que deu 2013, é algo que ainda vai ser necessário passar um tempo maior para a gente ver. Quando, ao fim desse ciclo, eu acho que esse ciclo está em curso ainda. Ótimo, eu vou então já aproveitar e pedir para você seguir com o seu raciocínio, né, porque me parece que, passado, né, todo esse período, e a discussão ainda, né, de 2013 sendo desvirtuada, me parece que há, infelizmente, uma parcela, novamente, de bons camaradas que estão aí, mais uma vez, iludidos, né, com um determinado pacto, uma retomada, né, como se seria ainda possível, né, como depois de toda essa experiência que você bem citou, retomar um pacto de conciliação de classes, apostar, né, nesse tipo de projeto de conciliação para superar as desigualdades brutais, né, que caracterizam uma sociedade dependente como a brasileira. Enfim, eu queria que você desse um recado para essas pessoas, e eu vou acrescentar, né, uma informação que também
creio que já ouvi, inclusive você também já citando, e eu aproveito e coloco aqui mais uma vez, né, do quanto que essa desilusão, na verdade, né, o processo de 2013 ainda não acabou, e me parece que a desilusão, o descolamento das massas em relação à própria institucionalidade, né, digamos assim, burguesa, está cada vez mais colocada em um barril de pólvora, com todas as características que você bem citou. Né? Então, me parece que uma fração ali mais da pequena burguesia, né, ainda tem uma certa ilusão, né, nesses pactos aí com a ideologia desenvolvimentista, mas, me parece, a grande massa, inclusive na última eleição, né, apesar de toda, digamos assim, a polarização que foi criada, né, no segundo turno, ali com, por exemplo, Haddad e Bolsonaro, o nível de abstenção foi o maior, né, de todos os tempos, né, das votações, ou seja, demonstra claramente que há aquele descontentamento, né, o caldo que foi colocado, né, e que deu, digamos assim, origem, né, a desembocar nas manifestações, na entrada das massas, como você bem citou, que foram as manifestações de 2013, né, me parece que também está posto, né, e uma certa ilusão que me parece que a própria direita organizada hoje, nazista, etc., não tem mais nessas instituições. Né? Enfim, então, o que você acha em relação a essa, digamos, rearticulação no plano do discurso e numa ilusão de superação do que se articula aí com o bolsonarismo, né, através da conciliação de classes? É possível? Né? Qual digamos assim, as necessidades das massas hoje, conforme você, enfim, continua acompanhando em todo esse período? Eu acho que esse é um caminho sem volta. O Brasil entrou em 2013 aquilo que até não fala nos Condenados da Terra, um ponto de não retorno. É um ponto de não retorno. Não adianta querer fazer um esforço de girar a roda da história para trás. A gente vê o seguinte: o Bolsonaro, mesmo perdendo a eleição, tudo indica que perderá, se nada extraordinário acontecer, mas o movimento de extrema-direita, talvez pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um movimento fascista de massas. Entende? Você pega o 7 de setembro, para dar se você olha o seguinte, você mede aquelas manifestações no sentido de um golpe de Estado, elas foram um fracasso, um fiasco completo. Isso é certo. Na própria classe dominante não há hoje hegemonia para isso. Embora nós não temos ilusão de que se a luta de massa se radicaliza, e se ela se radicaliza num sentido à esquerda, ou seja, revolucionário, isso muda. A classe dominante, e no caso ainda mais a brasileira, ela nunca foi legalista. Ao contrário de outras classes dominantes do mundo, sobretudo nos países capitalistas avançados, e aí, por razões históricas e tudo mais, a classe dominante brasileira nunca foi legalista. O maior período democrático da nossa história é este agora, que tem 3 décadas. Essa democracia aí, nessas condições que a gente vê, andando pelas ruas, com padrão de violência policial, etc., etc. É o maior período. O Brasil teve, no século XX, 4 ou 5 constituições. Imagina isso. A própria Constituição de 88 ela virou Frankenstein. Tem uma emenda constitucional por semana. E toda no sentido de retirada de direitos, nunca de acréscimo. Então, a própria classe dominante brasileira nunca foi legalista. A intervenção política do Exército, no caso do Brasil, chega a ser insolente, de tão descarada. Né? Então, e a extrema-direita percebeu isso. Então, estava no 7 de setembro como um golpe, foi um fiasco. Mas se você olha o 7 de setembro não como um golpe derrotado, você olha apenas as manifestações, porque aquelas pessoas se reúnam com aquela pauta, que era um golpe militar, é algo inédito no Brasil.
a gente poderia lembrar do quê? Lembrar dos integralistas, mas os integralistas não tinham uma base de massa, era algo concentrado na oficialidade do Exército. O próprio Exército estava na base, cheio de militantes do PCB à época, de pessoas com orientação tenentista. Então, era outro, o próprio Exército era outro, mas os oficiais, então, concentrados neles, o integralismo e algo da intelectualidade urbana e a Igreja Católica. Não era um grande movimento de massas. Você pega os anos 60, você teve a marcha da TFP com Deus, essa coisa toda, mas você também teve o próprio comício da Central, que reuniu gente para burro também. Então, estava ali pau a pau. Então, veja, nós temos hoje um movimento de massas no Brasil, pela primeira vez na história, com orientação fascista, até nazi-fascista, né? Então, e isso não vai acabar com a eleição, isso veio para ficar. Veio para ficar, né? E é uma certa politização de forças medonhas, entende? Que já atuou aqui há muito tempo. Mas isso era também despolitizado. Matar pobre e preto não era o caso de política, era quase um problema de seleção natural. Tudo isso agora, esse verdadeiro esgoto social, ele agora encontrou um centro político, e isso muda ele de patamar, né? Então, de um lado, você tem isso. Imagina um governo, pode ser o Lula, pode ser outro. Embora hoje, qual é a candidatura? Por que nenhum candidato dito do centro, porque no Brasil é ótimo, centro, os caras da direita mais oligárquica. Por que nenhum desses caras vingou? Porque a direita, o candidato da direita liberal no Brasil é o Lula, a chapa Lula-Alckmin. Então, você tem de extrema-direita com direita. Qual que é a possibilidade de um governo que nasce com esse leque de alianças aí, esse governo dito social-democrata, qual que é a possibilidade que ele tem de entregar aquilo que ele vai prometer na eleição? Nenhuma, entende? Já saiu nos jornais que além da vice-presidência, foi ofertado ao Alckmin o Ministério da Agricultura, para poder pacificar o latifúndio. E essa gente tem sede de sangue e de terra. Entende? Então, qual que é a possibilidade de resolver o problema da violência policial, de resolver o problema estrutural do desemprego? Qual que é a possibilidade de entregar isso aí? Nenhuma. Que aí a gente vai ouvir aquelas palavras da moda, né? Terminou, Gil, o tempo aí? Sim, eu acho que é melhor. Vamos voltar com uma outra, tudo bem? Eu já envio aí, porque Tá. enfim, a gente está animado e já passou. Bom, Igor, eu vou pedir também para você retomar uma das falas que você fez e vou aí também fazer uma sugestão nesse sentido, né? Você citou que em determinado momento, em 2011, se não me engano, você também esteve no Chile. E uma das coisas que nos chamou muito a atenção, né, de uma vez que a gente formou aqui o Acervo 2013, digamos assim, passou a também juntar informação, né, os recursos, enfim, né, os vídeos e tudo, o trabalho junto, né, e a fomentar o debate mesmo, né, de fundo, digamos assim, que está em jogo com as questões das chamadas jornadas, né, de 2013. No meio desse processo veio 2019, né, com manifestações também multitudinárias em Chile, né? Uma das fotos, inclusive, ela tem que ser meio global, assim, porque se fosse direta, ela não pega de tanta gente que, digamos assim, também foi, né, às ruas, né? E, digamos assim, com debates que nos pareceram muito semelhantes aos debates que se abriu também na chamada esquerda chilena, no qual, obviamente, também, né, como em toda a América Latina,
né, um polo revolucionário, né, de partidos revolucionários, também sempre atuaram, né, o debate muito firme, digamos assim, no chamado também pós-ditadura ali, da luta contra o regime de Pinochet e o que veio na sequência. Né? Só que, no caso, em 2019, esse debate também se deu, e o governo era um governo de um milionário de direita, né, digamos assim, etc. e tal, o que jogou também por terra, digamos assim, ficou muito nítido o que já vinha, no caso no brasileiro. Né? A gente chegou a fazer algumas atividades assim, colocando inclusive 2013 mais 2019, né, para deixar claro que os debates, né, que se davam, digamos assim, com o governo de turno, né, que liderou e assumiu a repressão brutal, né, naquela configuração aos manifestantes de 2013 no Brasil, né, também se agrupou, não foi muito diferente do que aconteceu à direita depois em Chile com 2019. Né? Enfim, então, eu queria será que a gente pode pensar, né, que dentro desse legado e das coisas que, digamos assim, aconteceram ou vem acontecendo na América Latina em particular, né? Óbvio, a gente cita aqui 2013, mas, como você bem já citou, todas as questões são questões que estão colocadas na própria estrutura social, né? Digamos assim, brasileira, enquanto um país de uma formação social dependente, etc. Né? Enfim, de extrema desigualdade, com todas as características que você bem citou. Esse na verdade, o motivo, né, da massa se manifestar, e por isso estão difusas manifestações nas suas reivindicações. Né? Mas, enfim, apesar disso, o que nos parece, né, e o que fica, digamos, desse legado de 2013 brasileiro, será que a gente pode pensar que houve também um processo, e ainda há um processo, digamos, em América Latina, né, e quiçá também de transformação, né, e crise do próprio modo de produção, ou do sistema, né, ou digamos assim, da gerência capitalista, né, do modo de produção, tal qual está colocada no mundo hoje, aqui em América Latina? Será que a gente pode pensar que 2013 também teve uma repercussão em outros países? Enfim, eu sei que também acompanha bastante, né, aí a luta de classes, digamos, né, que em termos internacionais e na sua própria experiência, digamos, após o caso brasileiro. Você acha que a gente pode pensar sobre isso também? Acho, sem dúvida. Acho que o 2013 está num contexto, claro, mundial. Você pode pensar na crise de 2008, 2009, que também repercutiu na chamada Primavera Árabe e seus desdobramentos. Você pega Brasil e a América do Sul foi sacudida por uma quantidade impressionante de levantamentos. Nós estamos falando de Chile, Equador, a Bolívia, aquele golpe militar, manifestações contra o golpe, uma situação aguda, manifestações no Peru, enfim, a América do Sul realmente sacudida, né? Mas recentemente, sobretudo, se eu estou esquecendo algum país, mas é Colômbia. Colômbia, Equador e Chile, em 2019 e 2020, literalmente explodiram. E claro, nós estamos totalmente dentro desse contexto. Né? Recentemente, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento lançou um relatório sobre a América do Sul, e ele fala que a região registra a maior concentração econômica dentre as regiões do mundo e maior desigualdade social também. Né? Então, então aí dá vários exemplos concretos. Por exemplo, na América do Sul é a região do mundo onde está acontecendo um processo de involução. Os filhos têm menos formação e menos renda que os pais. Ou seja, é a perda até de esperança. Né? E eles falam assim, isso é perigoso porque se as pessoas perdem a esperança de integração, elas tendem a sair do pacto social e podem ser presas da violência política ou tráfico de drogas, essas coisas. Então, é a PNUD falando. Então, a situação é tremendamente explosiva. E claro que o Brasil tem suas particularidades, que
a própria língua, a própria extensão continental, a economia mais diversificada. Isso, assim, acho que os ecos, de pegar Chile, Argentina, Uruguai, acho que os ecos aí são mais imediatos do que se passa num e chega no outro, mas o Brasil está dentro desse contexto, não tem dúvida que também a radicalização da luta de classe no Brasil impactará profundamente em outros países. No próprio Chile apareceu lá o Bolsonaro deles, né? E qual que é o destino desse Boric? É o mesmo destino do Syriza na Grécia, ou do Podemos na Espanha, que é trair as aspirações, entende? E toda a ficha que jogaram na Constituinte, imagina, meu amigo, nós estamos num momento de destruição do que restava daquele... Claro que, assim, falar em estado de bem-estar social na América Latina já é muito complicado, é preciso muita licença poética para falar em estado social na América Latina. Mas vá lá, aquilo que aconteceu, pegar nos anos 50 até 80, e que ruiu nos anos 90 com a reestruturação produtiva e a desindustrialização, a reprimarização, o que isso reclama na superestrutura política? A destruição de direito, desse colchão de proteção / contenção social. Então, nesse momento de destruição desse mínimo colchão de contenção social, nesse momento, achar que ele está sendo derrubado no Brasil, derrubado na Argentina, derrubado no Uruguai, supor que ele possa ser construído no Chile, é uma ilusão, é uma amarga ilusão. O momento em todo o mundo, mesmo na Europa Ocidental, de retirada de direitos. Então, ninguém tem bola de cristal. Essa a aspiração, a ilusão de que pode, por uma via da conciliação, mantendo toda a estrutura econômica do Chile, que também é até pior do que o Brasil, depende da exportação de cobre. Acho que isso a importância disso na economia chilena é um troço absurdo. Um país totalmente refém também do capital estrangeiro, do capital financeiro, mais até do que o Brasil. O desfecho inevitável desse governo Berlusconi, a gente já não poder entregar a traição, e a própria Constituinte vai ser uma ilusão. E é uma coisa notável. A própria abstenção foi altíssima no Chile, né? Altíssima. Mesmo com toda essa coisa de o bem contra o mal, toda essa falsa polarização que se cria, a abstenção foi recorde no Chile. Claro, lá não é obrigatório, salvo engano, o voto, né? Então, assim, esse é um contexto completamente explosivo. E aí você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, a depender da sua perspectiva. Se a perspectiva de alguém que olha isso é a perspectiva da conciliação de classe, ou seja, se é o temor de que essa ordem seja sacudida, se a perspectiva é a perspectiva de conservação da ordem, ou aquela coisa, sabe, que é típica do moralista pequeno burguês, é o seguinte: ele aspira um capitalismo com tudo que tem, com a exploração das pessoas e tudo mais, depurado dos seus horrores. Não, isso é impossível, entende? Então, do ponto de vista do moralista pequeno burguês, é uma situação a se lamentar. Do ponto de vista daqueles que lutam por um salto à frente, aí, ou seja, de uma outra ordem, de uma ruptura, de uma revolução, que eu também acho muito engraçado quem quer ficar, sabe, entre duas, famoso um pé em cada canoa. Inventa um nome, uma ruptura, uma transformação em política, nessa área específica do conhecimento da ação humana chamada política. Ruptura chama-se revolução. Então, se a perspectiva é revolucionária, evidentemente que a gente tem que ver o copo meio cheio. E dizer o seguinte: caramba, essas pessoas que estão assombradas com o Bolsonaro
bom, elas deveriam, sei lá, dar um passeio lá por Rondônia para ver, ou ali vai na zona oeste do Rio de Janeiro, na área controlada pelas milícias, vai ver o quanto vigora o direito de expressão, manifestação. Então, até essa atitude um tanto quanto cínica. Eu não falo dos iludidos, mas dos ideólogos. É cínica, um pouco assim, caramba, da onde veio essas pessoas? Esses mortos sempre estiveram aí, amigo. Então, eu tenho certeza que assim, que isso é um processo que é um ponto sem retorno. É um ponto sem retorno. A melhor coisa que nós devemos fazer é nos preparar a ele. Então, o cenário que se vislumbra é esse, é um eventual governo hoje, né? Trabalhar com o dado de hoje. Temos como trabalhar com acontecimentos que não ocorreram. No dado de hoje, na fotografia de hoje, a gente vislumbra para os próximos anos um governo do PT que vai gerar frustração, porque não vai poder entregar o que está prometendo. Quanto maior o leque de alianças, é melhor para ganhar e pior para governar, porque como é que você né? Claro, em nome da governabilidade, o que vai se sacrificar nas alianças é sempre o setor popular, as reivindicações populares. Então, você vai ter a frustração com esse governo, mas esse movimento radicalizado de direita que veio para ficar. Então, os próximos anos são necessariamente de um embate muito duro. E digo até mais, há uma coisa, em havendo, isso é bastante provável nos próximos anos, novos grandes levantamentos de rua no Brasil, em havendo eles vão ser num ponto muito diferente de 2013, porque a tendência que você tenha nas ruas confrontação de massas contra massas. Tem de manifestantes de um lado e esse setor organizado, essas milícias, aí no sentido político mesmo, de outro. E a própria ação policial, as polícias muito politizadas, a base das Forças Armadas muito politizada. Nesse sentido, o que vai acontecer daqui para frente é algo distinto até de 2013, e que tende a ter um padrão de violência muito maior. A gente viu no Chile a quantidade de mortos. Né? Acho que então a tendência é que o padrão de violência e radicalização vai num sentido crescente. Então eu penso que a América Latina marcha no sentido da instabilidade, de modo algum no sentido da estabilidade. Bom, depois daí disso tudo, eu queria também, vamos mudar um pouquinho, e queria que você também falasse aí a respeito enfim, das suas contribuições, das suas publicações, né? Enfim, se quiser também expor os seus próprios projetos, enfim, o que vem por aí, né? E é claro, né, lembrar para quem está assistindo a gente aqui, recomendar fortemente, além de todos os seus livros, aquele que eu acho que, digamos assim, veio para ficar, ele apresentou de uma maneira ímpar, né, depois de todas as experiências, que foi a Pequena Prisão. Enfim, então, se você quiser falar um pouco sobre a experiência do livro e dos próximos também, enfim, fique à vontade aí, o espaço é seu. Obrigado, Gil. É bom sempre vender o peixe, né? E avisar para as pessoas num país de tão poucos leitores, né? É uma verdadeira, quase a coisa de escrever é quase um sacerdócio, entende? Então, é sempre bom conversar e falar o espaço, então agradeço. Bom, basicamente é o seguinte, de fato, a experiência da prisão foi muito decisiva, assim, porque na consciência, sabe, sobre o Brasil, falando no meu caso. Uma coisa é a consciência teórica, intelectual, teórica, prática, claro, não são pessoas do povo, pegar um trem, eu sou um cara da Zona Oeste, tudo isso. Mas quando você vai para a prisão, é outra coisa. Você está vendo esse Brasil profundo, invisibilizado,
Ali eu dormia, acordava, tomava café com esse Brasil Invisibilizado. É outra coisa, né? Então, foi uma experiência assim, realmente foi um curso intensivo de Brasil aquilo ali, né? E, e, e aí nasceu o livro A Pequena Prisão como, como um compromisso assim é, um pouco dizer para pessoas, caramba, olha o que acontece aqui nos porões, sabe? De fato, o compromisso da arte, da própria arte em geral é esse, né? Você pode dizer, ao dizer, você está dizendo o nome, está dando nome, não falando em nome, mas está dando voz a outras pessoas. E é uma coisa, é um livro escrito em primeira pessoa e na verdade, é muito pouco sobre mim, porque a coisa da quando você fala eu, na verdade, é eu olhando para aquelas pessoas. Então, é sobre aquelas histórias ali todas. É, e, é, ele nasceu como esse compromisso. Depois, aí a coisa cresceu, ganhou. Ele ganhou um espaço, chegou, consolidou um espaço ali, e ganhou uma vida própria que eu não esperava, muito bacana. E aí já veio depois essa Indescritível Liberdade, que aí já é um esforço mais meditado. A Pequena Prisão é uma coisa visceral, assim, de pôr para fora tudo aquilo que eu vi na prisão. O Liberdade já é uma coisa mais meditada, mais elaborada, é um esforço de contar assim, quem eram as pessoas que estavam nas manifestações de 2013. Então, essa geração do Brasil redemocratizado, é um pouco contar isso. E esses dois Brasis, que são como paralelas, que é o Brasil mais ou menos, ainda que numa condição subalterna, mas mais ou menos integrado, na figura de um professor de escola de periferia, e o outro Brasil, que é o Brasil não integrado, que é o Brasil da favela, da marginalidade, não no sentido de marginalidade de crime, de marginalização mesmo. Então, o Índice de Liberdade é um pouco antes. E aí algumas pessoas me falaram, cara, isso aqui é uma história só, é uma coisa só. E então agora, então, o Pequena Prisão é o depois, o Liberdade é o antes, falta escrever o meio, que é 2013. Então eu espero, e é muito essa nossa conversa é bacana, me pega no meio desse trabalho, então estou completamente mergulhado nisso e, e então eu espero em 2023, nos 10 anos, poder entregar ao público esse livro, que é literatura. Literatura não é exatamente sobre 2013, é sobre pessoas em 2013, né? E vai ser junho mesmo, é concentrado em junho. E eu acho que a literatura é muito eficiente, num certo sentido, porque ela me permite conversar com pessoas pela linguagem puramente lógica da política, nem sempre seria possível atingir. E acho que é um compromisso mesmo, eu insisto, é o nosso compromisso, né? Defender aquelas manifestações, defender o seu significado é algo de que nós não podemos renunciar. E uma coisa muito, cara, agora até me lembrei, uma coisa muito interessante em 2013 é o seguinte: você pega, por exemplo, o Fora Collor, aquilo deu vários deputados, não sei o que, tal. Você pega as manifestações de 2015, do impeachment, deu um monte de deputado, não sei o que, tudo mais. Quantos deputados deu 2013? Nenhum. 2013 foi um movimento totalmente não, né? O que prova por si só, quem ganhou a eleição falando em 2013? Ninguém, porque não se prestou a isso. Ele era outra coisa. Então, isso dá o tom do que era 2013 e para nós, que estivemos do lado de cada daquelas trincheiras, a defesa daquilo é um compromisso
enorme. Então, sempre, né? Sempre a coisa da literatura é um compromisso. Então, bom, a ideia, então, com esse novo trabalho, que não tem nem nome, nem nada ainda, tá em processo, a ideia é dar um fecho a, a essa história até aqui. Aí depois a gente vê o que vai acontecer, né? Tá joia? Enfim, agradeço muito, não esperava e já agradeço muito também que você já adiantou aí os projetos. Agradeço mais uma vez também a sua participação, né, digamos assim, o tempo de estar aqui com a gente. Enfim, a gente sabe o quanto, né, enfim, você tem milhões de outras coisas também para resolver, se dedicar, e o quanto que então é importante, né, a gente, digamos assim, estamos muito honrados você dedicar um pouco do seu tempo também para dar esse depoimento. Eu acho que ele vai ser muito valioso para todos nós do projeto, do acervo, e também, obviamente, para todos aqueles que pesquisam, né, e, obviamente, todos aqueles que, mais do que pesquisam, né, como você bem colocou, né, a partir da literatura, mas na ciência não é diferente, né, todos aqueles que têm um compromisso, né, digamos assim, com a transformação radical, porque só essa é possível de, digamos, dar o mínimo, né, para os anseios do nosso povo, né? Quanto mais a gente estuda cientificamente, mais a gente, digamos assim, se depara com isso. E quanto mais a gente vive junto ao povo, conforme bem você já nos trouxe nos seus relatos e continua nos trazendo, né, digamos assim, no seu trabalho literário, nos seus livros, mas também a gente, digamos assim, tem a certeza disso, de que essa é, digamos assim, a única saída possível, né, digamos, para resolver os anseios das grandes massas e das maiorias e transformação real e superação, obviamente, também das opressões, né, que, obviamente, se revigoram no sistema que a gente vive, né, de uma forma absurda, tal qual a exploração. Enfim, então, queria agradecer muito, mais uma vez, sua participação, né, e dedicar esse tempo, agradecer também aí pelos relatos do seu novo projeto e, né, de você ter interrompido um pouquinho para falar aqui com a gente. Passo a palavra para o Vitor, se o Vitor também quiser fazer alguma questão e um fechamento aí para a gente encaminhar a entrevista já para a sua conclusão. Certo. Tá dando para ouvir certinho? Tá, beleza. Pô, assim, eu acho que o Igor, ele é a demonstração cabal, assim, de todo esse material, né, a fala, né, que o Igor traz, né, toda essa experiência, tá naquele material, é muito claro, sabe, é muito viva essa ideia de, não haviam deputados, era um amálgamo de forças, né, de pensamentos, mas que não necessariamente o que estava definindo 2013 era o alinhamento ali de cada pessoa no seu sentido, mais o que se estava lutando, né, a insatisfação, tudo, e isso fica muito claro, né, em todo o material do acervo, assim, das mais variadas fontes, né, o jornal, né, a Nova Democracia, né, que é dos veículos que mais cobriram, né, assim, que é o que tem maior densidade, né, isso fica bastante expresso, mas até mesmo nos celulares, assim, que você encontra, né, tudo você vê claramente muita força disputando, mas todo um sentimento que eu acho que o Igor trouxe ali, de que tanto político, tanto aquela ideia do programa, né, que não era em tudo, não era em todos, né, na maioria não é, mas justamente esse sentimento de transformação, né, que moveu a todos, né, e aí tem aquela música do Ameaça Vermelha, né, que é o Filhos de 2000, que um trecho que ele fala Filhos de 2013, né? E eu acho que isso é um saldo muito importante, assim, né? Que, de fato, na minha experiência, assim, antes de 2013, minha vida era ir para o trabalho, sabe? Tentar ali sobreviver, melhorar as condições, né? Tudo.
e eu, assim, hoje é difícil, né, definir, mas eu lembro que o sentimento ali era de, tipo, tudo aquilo que diziam que haveria uma, tipo assim, teria como você melhorar a sua condição de vida seguindo tal caminho. Então, você vai lá, você faz o curso técnico, tal, trabalha incessantemente e você começa a ficar claro, não sei, na época, como um sentimento de desesperança, né? No sentido assim, é isso. E aí vem 2013, pô, e começa a estralar, e eu lembro até hoje, assim, eu colocando o pano dentro da mochila, sabe? Colocando álcool, assim, colocando a mochila, saindo do trabalho e indo para a manifestação, sabe? Pegando o trem, foi em São Paulo, indo para a manifestação. E, e era isso, era tipo, e ali você percebia exatamente esse processo que você descreveu. Ali você percebia nitidamente que haviam milhares outras pessoas tão angustiadas com o que estava acontecendo quanto você. E aí eu acho que esse é de fato um enorme saldo, né? E aí eu fico muito ansioso pela terceira parte, que seria o meio aí, né? Dos livros, porque assim, são fenomenais, né? Tanto Pequena Prisão, assim, eu acho que ele são livros fundamentais. E é um livro fundamental no sentido assim, de vários escopos, porque ele traz a cadeia no sentido concreto das relações ali tudo, mas inclusive como uma luz assim, né, para essa geração de 2013, mas talvez até para as posteriores, né, que é entender, né, as consequências e como se portar, as posturas. Acho que tudo tá ali também expresso, sabe? Acho que isso é muito importante, sabe? Porque todos que se mobilizam, né, tem que ter a consciência de que, e temos, né, de que esse Estado, né, ele, ele declarou já há muito tempo, né, a sua guerra contra o seu próprio povo, né, a serviço de enviar seus lucros para as classes dominantes de outros países e para as daqui. Então, nesse sentido, o livro traz isso, né, porque é a prisão. E essa Indescritível Liberdade, ele é também sensacional nesse escopo, porque acho que ele sintetiza, sabe, esse sentimento. Eu já até falei para o Igor, né, que minha mãe, que é uma pessoa assim que não tem muito costume de ler, assim, em geral, mas é uma professora, assim, veio aqui para o Rio de Janeiro, a gente falou, o livro que ela pegou assim, devorou, falou assim, nossa, incrível, né, como condensa. Então, acho que estou muito ansioso assim, pela terceira parte, porque, de fato, é fundamental. E ela vinha em 2023, né, 10 anos de 2013, acho que são os momentos da nossa história, né? Acho importantíssimo, né? Como o próprio falou, um momento que os nazistas estão ao vivo, né? Os fascistas estão ao vivo, inclusive fazendo suas saudações, né? Então acho que é importantíssimo, né? A gente trazer o junho de 2013, né? Como esse marco, né? Esse divisor de água, um momento que as classes dominantes no nosso país ligaram seu sinal de alerta, porque sabiam que acho que o Igor colocou muito bem, que a nova república, né, estava ruim. Então é isso, assim, uma saudação enorme, né? Eu acho que é de extrema importância. E aí trazendo assim como estudante da Unila, eu acho que é muito importante sim, que os estudantes, né, da Unila, hoje eu já não sou mais estudante da Unila, né? Mas eu acho muito importante assim, porque tem essa característica de ter estudantes de diversos países, né, tudo, e como foi colocado, apesar das coisas ecoarem a um tempo diferente, né? Tá muito é muito semelhante, né? É isso. Passo aí, então, para o Igor. A palavra é sua, mais uma vez. Não, só queria agradecer. Queria agradecer o Gil, o Vitor, pelas palavras, e, sobretudo, pela convivência, é, nesses anos todos aí, turbulentos e também é, de sempre muito de onde há muita luta, muita criação, muita criatividade, muita descoberta, é, muita realização no sentido coletivo da coisa.
Marx e Engels falam que, uma passagem que eu acho muito bonita, que eles falam que na atividade revolucionária a autotransformação ocorre enquanto se luta por mudar as circunstâncias. Então, ninguém passa impune a essas lutas, a esses tempos que nós vivemos, e eu creio que ele também propiciou grandes encontros. Então, eu só agradeço a vocês e nunca estou ocupado pelos amigos. Né? Podem dar as ordens aí, e esse tema merecerá sempre toda a atenção. Então, só tenho a agradecer. Bom, tá joia. Então, agradecemos, finalizamos aqui a nossa atividade de hoje, né? Retomando, então, que é uma atividade preparativa, dentre outras que a gente pretende realizar aqui ao longo desse ano, rumo ao nosso 4º seminário Trabalho e Trabalhadores na América Latina e Caribe, que, orgulhosamente, né, a gente tem o prazer de contar e de fomentar, né, o pensamento científico a partir de referências do pensamento crítico radical e revolucionário, né, ao contrário de outras alternativas. Então, enfim, é sim possível, né, produzir e contribuir a partir de frontes como que o Igor generosamente tem nos brindado, né, os colegas que participam do projeto Acervo 2013 também, particularmente os estudantes da UNILA que participaram e participam desse projeto, né, e os estudantes de maneira geral e demais militantes e pesquisadores vinculados ao grupo de pesquisa sobre trabalho, que é só uma centelha aí, né, digamos assim, para agrupar interesses de investigação dados por esse compromisso. Então, a gente agradece muito, rumo ao 4º seminário e as próximas atividades preparativas para esse seminário, particularmente aí aos 10 anos, né, digamos assim, com todos os desdobramentos que estão colocados na luta de classes no nosso próximo período. Vamos à luta.